diferentes, representado em cinza. Essa determinada característica, que eu ainda não falei qual é, independente de qual seja essa característica, olha o que nós vamos observar nela. São necessariamente homozigotos os indivíduos? Professor, oi. Eu estou analisando quem? Quem está pintado. Então, referente a quem está pintado, nós temos que observar que é uma característica, o que, pessoal? Recessiva. Por que recessiva? Porque se expressa em menor proporção, 25%, dentro das duas famílias. Se fosse de uma maioria pintado, 75%. Já sabemos que ela é recessiva sem estar escrito. Por que 25%? Autossômica ou ligada ao sexo, professor? Obviamente tem que ser autossômica. Por quê? Porque ambos os sexos são afetados. Então, olha só. Quem aí obrigatoriamente é homozigoto para essa característica? Se é recessiva, olha aí a resposta, sempre é o 2, o 8 e o 12. Eles estão em homozigose. Então, eu não sei qual é essa característica. Eu vou pegar uma letra qualquer. Fala uma letra aí, professora Dani. Ela de amor. Então, eles têm os dois alelos menores. Por que são menores, professor? Porque representam características recessivas, só se expressam em homozigose e representam 25%. Resposta? Letra A. É o indivíduo 2, o indivíduo 8 e o indivíduo 12. É isso aí, pessoal. Fechou. Então, assim, a gente finaliza as atividades da questão da aula 8.2, né? Foram 4 questões super tops para você. Já, já a gente volta com a aula 9.1. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, gente! Educação à distância, mudando realidades. Já estamos de volta para mais uma aula de biologia, hein? Começa agora a aula 9.1, unidade 1 de biologia, genética. E a professora Dani, a professora Cleidiane aqui dando aquela mãozinha para a gente na Libras. E o professor Jefferson, já estamos prontos para começar, né, Jefferson? Perfeito, Dani. Estamos aqui preparados, prontos e ansiosos para começarmos, não é isso? É. E ó, para você, só para você, viu, ó. A gente vai pegar leve agora, hein? Mais ou menos nós vamos agora ver cada tópico da aula de hoje. A aula de número 9.1. Olha lá no slide, galerinha. É, a herança dos grupos sanguíneos, o sistema ABO e o sistema RH. Vamos falar um pouquinho sobre os alelos múltiplos, o sistema ABO em si, o que é o fator RH, e falar de uma doença chamada eritroblastose fetal, dá o play. Nós temos habilidades, que é de entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética, para que duas, né? Genética e as questões éticas envolvidas. Nós vamos ter também que compreender a herança. Compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo.
identificando as anomalias ligadas a cada herança. Olha aí, meus queridos, o nosso primeiro vai ser que tipos de anomalia ou características estão envolvidos os alelos múltiplos. Olha lá, alelos múltiplos ou polialelia. Significa que existem 3 ou mais tipos de alelos distintos para os mesmos locos cromossômicos. Em outras palavras, cada indivíduo tem apenas um par destes genes, mas as combinações possíveis entre eles são várias, mas várias mesmos, né, Jefferson? Perfeito. Aqui, galerinha. Professor, o que essa figura está representando? Olha, eu vou dar um exemplo bem claro. Alelos múltiplos. São vários alelos para uma só característica. Exemplo, meus queridos, da nossa espécie. Na nossa espécie, nós temos 4 alelos para uma só característica. Raças. Ou então, como muitos livros colocam aí, a representação dos coelhinhos, né? As pelagens dos coelhinhos. Coelhinhos. Então, olha só. Na nossa espécie, nós temos 4 alelos para uma só característica. Qual, professor? Cor. Nós temos para negroides, asiáticos, indígenas e caucasianos. São 4. Então, esses 4 alelos representam cor na nossa espécie. Claro que nós temos que lembrar o quê, professor? Do polimorfismo dentro dos alelos múltiplos. Exemplo, uma forma de polimorfismo. Quando nós falamos de asiáticos, não é isso? Nós falou asiático, vem uma determinada figura na sua cabeça. Mas dentro deles tem diferenças em relação a coreano, japonês, chinês, não é isso? Indígena, qual é o polimorfismo? Em relação às tribos, tem características morfológicas diferentes. Negroide, características morfológicas diferentes dentro do próprio grupo, ok? Olha lá nosso slide. Genes, ou também, os genes, ou alelos, são que atuam na determinação de um mesmo caráter ou características. E estão presentes dentro de onde, meu querido professor? Dentro do loci, que é o plural de loci. Loci é o local, o plural de vários loci são locus, de um que vem da palavra latina, que é o local, dentro do cromossomo onde estão quem? Esses alelos. Até agora, só estudamos casos em que só existem, que, professor? 2 tipos de alelo para cada característica. Não é isso? Nós falamos do alelo dominante e do alelo recessivo. Mas olha aí, meus queridos, esse exemplo nós temos o quê, professor? Cromossomos de origem materna em paralelo cromossomos de origem paterna. Então, são os cromossomos que vêm da mamãe, os cromossomos que nós recebemos do papai. Esses cromossomos são considerados cromossomos homólogos, tá bom? Vamos supor, nós temos 22 cromossomos, nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomo sexual. Se eu falar do cromossomo 1, do par 1 até o par 22, eu vou escolher o cromossomo 15. Então, isso aqui é o cromossomo 15. O cromossomo 15. O cromossomo 15. Aqui, ó. O cromossomo 15. Esse e esse cromossomo estão dentro do tio Jefferson. É o cromossomo 15. O da minha mãe, né, está em verde. O do meu pai está em azul. Então, eu tenho o quê? Genes alelos. Eu tenho quantos genes alelos? Eu tenho 3 genes alelos. Eu tenho esse aqui, ó. Homozigoto. Por que homozigoto? Porque o cromossomo da minha mãe, vamos supor, para a característica de... Vamos supor, tá? Isso aqui é uma característica para o olho, isso aqui é uma característica para cabelo, isso aqui é uma característica para formato da mão. Exemplo, tá? Hipotético. Então, em um cromossomo, eu tenho genes, e esses genes têm os seus alelos. O alelo, esse primeiro, ele está em homozigose, iguais, do meu pai e da minha mãe. O segundo gene tem um alelo heterozigoto.
O da minha mãe é dominante para aquela característica. O do meu pai é recessivo. Se for para cor de olho, a minha mãe ganhou. Eu vou expressar cor de olho escuro. E o meu pai deu para mim o alelo dentro do gene. O alelo é o gene, é os dois juntos. O alelo, ou eu analiso o que veio da minha mãe, ou eu analiso o que veio do meu pai. Eu tenho o potencial de expressar na minha geração um filhinho de olho claro, mas eu expresso escuro. E o terceiro gene, tanto do meu pai como da minha mãe, são iguais, homozigotos, entenderam? Então, gen são os dois. Cada um em um cromossomo, um que veio do pai, outro veio da mãe. No gene, dentro desse gene, do locus gênico, eu tenho os alelos, que podem estar em homozigose, heterozigose. Essa homozigose pode ser dominante, que é o primeiro, ou uma homozigose recessiva. Meus queridos, tudo certo? Entendemos isso? Qualquer coisa, manda para a Dani aí, que ela repassa para mim, tá bom? Na hora. Olha lá, meus queridos, vamos continuando. Mas há casos em que de dois tipos de alelos estão presentes determinadas características dentro de uma população. Esse tipo de herança é conhecida como alelos múltiplos. Ou polialelia, misericórdia, Senhor, my Lord. Olha lá. Professor, oi. Nessa figura aí, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo 4 grupos referente ao sistema sanguíneo. Grupo A, não, referente a uma determinada característica. Nós temos grupo A, grupo B, grupo AB e o grupo O. No grupo A, que vocês estão observando, nós podemos ter esse aqui, e esse aqui. Então, nós temos quantos cromossomos? 2 pares de cromossomos. No grupo B, nós temos esse e esse. 2 pares de cromossomos. No grupo AB, 1 par de cromossomo. E no grupo O, 1 par de cromossomo. Então, para eu expressar o grupo A, eu posso ser puro. Significa o quê, professor? Nesse cromossomo aqui, é 1 par. O primeiro cromossomo veio um do meu pai, o símbolo, e um da minha mãe. Então, eu sou A puro. O alelo aqui é A, o alelo aqui é A. Mas eu posso ter o quê, professor? No segundo exemplo, um cromossomo que veio do meu pai e outro que veio da minha mãe, eu tenho um A e o outro é amorfo. Significa que é o O. Que também é representado pela letra I minúsculo. Mas também outros livros colocam um O maiúsculo aqui. Então, eu posso ser homozigoto. Esse aqui é homozigoto. Homozigoto significa que o alelo, o gene que eu recebi dentro do cromossomo do meu pai e da minha mãe são idênticos. Ou eu posso ser heterozigoto, que é o segundo exemplo. Eu sou do grupo A, mas posso ter um filho do grupo O. No grupo B, eu tenho o primeiro par de cromossomos homozigoto, BB. Dentro desse gene, eu tenho o alelo BB.